creatina? Olha, eu gosto da creatina, tá? Tem nutricionistas que, principalmente se for esporte de endurance, às vezes não colocam creatina. Mas eu gosto, porque não só da questão muscular, né? Mas também por conta da minha idade, né? Então, assim, é um suplemento que eu gosto muito, né? Hoje é um suplemento indicado para todas as idades. Então, geralmente eu prescrevo aos meus pacientes, sim. Nem se for a dose mínima, que são as 3 gramas, Sim. né? Mas geralmente eu prescrevo, sim. Qual que é a dose Tá. ideal de creatina? Ó, não, depende do treinamento, né? E depende também, alguns estudos, né? Tem saído, mas ainda tem alguns estudos ainda para... É meio subjetivo ainda. Precisa de mais estudos, né? Então o pessoal fala de usar 20 gramas durante um período, né? Depois diminui para 6, depois faz durante mais tempo as 3 gramas. É o que eles falam que é a Saturação. de creatina. Sim. Funciona isso? Funciona. Eu acho que sim. Não, funciona. Né? Só que é só pra quem tem pressa, né? Tipo, não tá tomando, aí semana que vem, daqui 2 semanas vai competir. Aí funciona. Então, mas depende da pessoa. Né? Então, por isso é uma coisa muito individualizada, eu acho. Depende muito da resposta da própria pessoa. Entendeu? Entendi. Então, é onde a gente tem que ser bem individualizado. Então, ver toda a rotina do paciente, alimentação, né, e tudo mais, para poder suplementar. Interessante. Entendeu? Tanto é que às vezes eu nem suplemento logo de cara, porque tem paciente que nunca tomou suplemento na vida. E também não se alimenta direito. Então, muitas vezes eu prefiro começar primeiro com as mudanças alimentares, usando alimento mesmo, e depois, se necessário, a gente coloca a suplementação. Então, o suplemento hoje que eu coloco bastante a dieta é a de proteína, né? Que ou whey, ou dependendo se a pessoa for vegana, a gente usa a proteína de origem vegetal. Mas por conta de horários que às vezes não consegue usar, não tem um aporte legal de proteína. Entendeu? Interessante. Então, como uma opção, não como a proteína nesse horário, então a gente vai colocar ali um suplemento, que às vezes, por conta da falta de tempo, às vezes de organizar, né? Mas o certo seria colocar a proteína em todas as refeições. Interessante. Né? Não comer só, tipo, café da manhã, almoço e janta, que é o que a maioria hoje faz. Pegar Muitas o saldo vezes diário e diluir aquilo nas alimentações. Exatamente, em várias refeições. Então, muitas vezes a gente preocupa, eu tenho que comer tanto de proteína no almoço. Não, na verdade, você tem que prestar atenção em tudo que você come no dia todo. Né? Então, se você não comeu bem no almoço a proteína, então a gente vai tentar melhorar nas outras refeições, né? Não só a proteína, como os outros alimentos. Mas é que a proteína, às vezes, é a maior dificuldade de comer hoje, pode ser a proteína. Porque tem pessoas que não comem carne, né? Então, às vezes, chega o café da manhã do brasileiro hoje melhorou bastante, né? Mas antigamente era o pão com manteiga, né? Pão com manteiga e café com açúcar, entendeu? Então, eu falo muito, eu prezo muito a questão de colocar mais frutas, né? Colocar uma fruta no café da manhã, de escolher uma boa proteína para colocar no café da manhã. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de comer ovo sempre. Não é uma coisa que fala, nossa, eu amo comer ovos. Então, eu tenho que experimentar. Então, o whey hoje, ele faz parte da minha vida, assim, diária, entendeu? Entendi. Principalmente dependendo do treino que eu faço. Porque eu tenho que chegar, eu tenho até 2 horas após o treino para me alimentar e conseguir suprir essa necessidade de proteína e de carboidrato também. Né? Então, só que tudo isso a gente tem que colocar em consideração. E para a pessoa que não consome carne, por exemplo, quais seriam as boas opções para poder ter injeção de proteína? Então, aí pessoas vegetarianas ainda comem algumas coisas de origem animal, né? Então, por exemplo, os lácteos, né? Então, às vezes toma leite, come queijos, né? Ou são os ovos também. Agora, os veganos já não usam nada de origem animal. Então, aí essas pessoas, elas têm que ter uma qualidade alimentar muito maior. Por quê? Elas têm que pegar alimentos de origem vegetal, então comer grupos diferentes de alimentos. Então, grupo de oleaginosas, né? Por exemplo, o grupo de grãos, né? Um cereal. Porque esses alimentos também têm uma quantidade legal de aminoácidos, porque a carne, ela tem mais aminoácidos, né? Que os alimentos de origem vegetal, um alimento só, por exemplo, não teria. Então, você teria que juntar os alimentos numa refeição para você conseguir suprir essa necessidade. Entendi. Então, todas as refeições dessa pessoa, ela tem que ser de boa qualidade. Entendi. Então, você tem que comer mais, né? Então, assim, mais grupos de alimentos, entendeu? Mas a gente fala muito dos grãos. Então, a gente tem o grão de bico, tem os feijões, tem a soja, tem a quinoa, né? A aveia, o próprio arroz mesmo, arroz integral, né? Que mais que a gente pode colocar? Assim, se for vegano, né? Então, Ervilha, as castanhas, ervilha, o amendoim. Então, a gente tem essas opções, mas tem que, né, a gente tem que complementar. Então, tem que juntar esses alimentos para ter uma boa alimentação. E creatina no vegano, ele tem que suplementar. Aí depende da pessoa também. Depende da pessoa? Se for atleta, depende.
tá? Mas depende muito da... Porque pela alimentação mesmo, não come carne, a pessoa não tem isso advindo da Mas alimentação, se né? ela comer, tiver uma boa qualidade de alimentos, ela muitas vezes consegue. Aumentar a suprir, creatina. né? Ela consegue melhorar essa questão, né? Igual da B12, né? Entre Sim, outros sim. alimentos. Mas ela tem que preparar. Então, assim, não é fácil, né? Mas também não é impossível. Não é Hoje, fácil e não é muitas barato pessoas- também, né? Não muitas vezes não é barato. Mas eu falo que a suplementação, muitas vezes ela não é necessária. Se a pessoa ela come bem, né? Se ela tem, às vezes, tempo de preparar os alimentos dela, deixar pronto, se organizar, muitas vezes não precisa usar nenhum suplemento, Aham. né? Só que vai depender de tudo. Então, se ela treina, se ela não treina, como que é a rotina dela. Então, tudo isso a gente tem que colocar no papel, tem que ver realmente o que ela precisa.